Olá, vou te fazer uma pergunta. Você já se conectou na natureza? A pergunta fica no ar. Mas agora, muito bom ter você aqui comigo no podcast Reset Humano. Muito obrigado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e sempre bons ventos. Hoje, um episódio pra lá de especial, com 3 ouvintes assíduos do podcast Reset Humano. Eu, montanhista Fred Duclerc, apresento o episódio 117 da 3ª temporada, com o tema Conectados na Natureza. Como disse, 3 aventureiros que precisam continuamente estar em evolução junto à natureza. São eles a Fernanda Rivetti, de Santos, São Paulo, Milena Beckert, de Blumenau, Santa Catarina, e Felipe Rocha, do Rio de Janeiro. Mas antes de entrarmos no episódio, quero lembrar que em breve você poderá colaborar com o projeto Reset Humano, adquirindo o kit Reset Humano Adventure, composto de uma camiseta, uma bandana e uma garrafa Camelback. Para quê? Para o seu trekking, para a sua aventura na natureza. Longe de mim dar uma fórmula perfeita, mas tenho aqui 6 sugestões que me vieram rapidamente na cabeça e relativamente simples, possíveis de serem realizadas, que tem tudo a ver com o tema hoje, conectados na natureza, que podem proporcionar uma vivência, uma experiência e um bom aprendizado junto à natureza e o principal, buscando se conectar a ela. E aqui vai, a primeira que me vem na cabeça: aprecie o nascer do sol, aprecie o pôr do sol. Observe todas as noites, se puder, veja o céu e admire as estrelas e se apaixone pela lua. Essa é a minha sugestão 2. A terceira, descubra as espécies vivas ao seu redor, como pássaros, árvores, insetos que vivem próximo de você. E se não encontrar nada, reflita, tem algo errado. A quarta, já sentiu o cheiro da terra molhada em dias de chuva? Já caminhou na chuva? Experimenta. Caminhar na chuva muitas vezes nos conecta rapidamente, não é? E última, esta é infalível. Cultive flores ou, por que não, uma pequena horta em sua casa. Vai sentir como a vida é importante e que precisa de cuidado, da sua participação nela. Como disse, hoje vou falar com 3 pessoas especiais. Escolhemos entre tantos ouvintes do Reset Humano 3 ouvintes que nos trouxeram sua forma de ver o mundo, sua forma de pensar. E aqui eu vou compartilhar com vocês um pouquinho delas. Bom, a primeira é a Fernanda Rivetti. Ela é profissional de marketing, na gestão de eventos corporativos e marketing. Ela é praticante de montanhismo e canoa havaiana. As viagens mais marcantes que fez foram para o Peru, Chile e Bolívia, também pela rica cultura e sua imensidão em cenários de belezas andinas, aridez, desertos, vulcões, lagunas e montanhas. E aqui uma frase que contextualiza muito bem a sua visão de mundo. Segundo ela diz: eu busco vida, busco conexões elevadas com pessoas e lugares que me façam ressignificar a vida constantemente. Ela atualmente mora no litoral, na cidade de Santos, em São Paulo, mas nasceu na capital paulista. A próxima é a Milena Becker. Ela é nutricionista, pratica trekking e escalada em rocha. Como ela diz, nunca tive oportunidade de viajar para muito longe, mas sem dúvida, todas as trilhas e travessias que fiz me marcaram imensamente. Tenho um apego especial com a Serra do Mar Paranaense, onde se localiza o Pico do Paraná. Aliás, para mim, viu, Milena, um dos cumes mais bonitos do Brasil. E ela continua: por lá passei por diversos renascimentos, aprendizagens e desafios. E como ela diz, com certeza,
Nunca somos os mesmos ao voltarmos após uma aventura na natureza. Ela nasceu em Curitiba, no Paraná, mas atualmente mora em Blumenau, Santa Catarina. E o próximo ouvinte convidado é o Felipe Rocha. Trabalha na indústria farmacêutica, é um entusiasta pela vida e bem-estar e do movimento ao ar livre. Junto à natureza, pratica mountain bike e trekking. 2 viagens marcam a vida dele: a Chapada Diamantina, que fez em 2014, e o Deserto do Atacama, em 2019, ambas realizadas em família. Aliás, um dos propósitos de Felipe é apresentar as belezas do Brasil aos seus filhos e explorar a América Latina junto com eles. Juntos, com certeza vão conhecer muita da nossa imensidão do Brasil e América do Sul. Ele nasceu e vive na capital do Rio de Janeiro. Ele é carioca, como ele diz, carioca da gema. E agora, palavras dele. Gostaria de deixar um legado por meio de uma vida mais simplista e essencialista para os meus filhos. As atividades que praticamos junto à natureza foi o caminho que encontrei para eles agirem livremente e exercerem suas essências. Um mundo com hábitos de consumo extremos, onde você é induzido o tempo todo à ação da compra, resolvi encarar esses desafios no dia a dia e apresentar aos meus filhos o modo existencialista da vida por meio do movimento e do esporte atrelado à natureza. Felipe, Fernanda, Milena, sei que muitas pessoas que nos ouvem pensam como vocês 3. Então, felicitações! Sejam todos bem-vindos aqui ao Reset Humano, as portas abertas para vocês. O que me diz Fernanda, Milena e Felipe? Oi, Fred, que honra estar aqui falando sobre o Reset Humano. Olha, esse projeto me traz um sentimento de pertencimento à cultura de montanha e me provoca mais ainda sobre a prática de esportes outdoor. Ao mesmo tempo que eu me entendo como ser humano e percebo o outro como ser humano na natureza. E eu aprendo sobre montanhismo com todos esses personagens entrevistados. Eu aprendo sobre equipamentos, sobre lugares que eu ainda quero conhecer, lugares que eu já conheço, mas com outros olhares, né? E compartilho olhares com muitos, compartilho experiências e entendo outras experiências também. Eu passo a seguir essas pessoas, né? Comecei a seguir muitas pessoas através do Reset Humano e me cercar dos melhores. E me cercar de conhecimento, né? E muitas vezes essas pessoas que nós julgamos inacessíveis são pessoas próximas e super acessíveis, né? Eu acho incrível o projeto. Ele me provoca no sentido de desenvolvimento humano mesmo. Eu acho que é um projeto para aqueles inconformados com a zona de conforto, né? Aqueles que gostam de emoções fortes, que querem melhorar alguma coisa na vida, que buscam algo, né? Que buscam vida, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Nos acampamentos, já tivemos oportunidade de acampar algumas vezes e a gente sempre fala sobre isso, você fala muito sobre isso, de buscar vida, né? Eu acho que esse projeto, ele me provoca a buscar vida. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o seu convite. É uma honra participar hoje como o entrevistado do podcast, né? Depois que a gente adquire o hábito de ouvir os entrevistados, e aí eu tenho essa surpresa
maravilhosa, né, de receber esse convite, de participar como entrevistado, né, e não como ouvinte, como eu faço de costume. E o que eu acho do projeto Reset Humano? Bom, foi um presente que a sociedade recebeu, um presente que nós recebemos num período de plena crise sanitária global, abordando assuntos como desenvolvimento humano, integração com a natureza, o cuidado com o planeta, né, que é a nossa casa, e a valorização da vida. E Fred, muito me chamou a atenção como você consegue expressar os seus sentimentos sobre sua relação com a natureza. Você consegue expressar de uma forma muito clara e muito objetiva, onde as pessoas conseguem entender como é esse sentimento, como é essa vivência da valorização da vida e essa integração com a natureza, essa conexão com a natureza. Isso foi um ponto crucial para tornar como hábito ser um ouvinte, né, do podcast Reset Humano. Você conseguiu, Fred, reunir no podcast assuntos sobre a integração da espiritualidade no desenvolvimento social e econômico, trouxe dados científicos, né, sobre as mudanças climáticas do nosso planeta, da nossa casa. Trouxe também assuntos sobre o empreendedorismo outdoor e toda a sua experiência no mundo corporativo sendo utilizada hoje dentro dos seus projetos, né, dos seus projetos de empreendedorismo que você tem. Então, Fred, concluindo, como não aproveitar o podcast Reset Humano, que visa desenvolver o ser humano através do convívio com a natureza, abordando todos esses assuntos que eu acabei de citar. Para nós ouvintes que gostamos de aprimorar o nosso conhecimento, é um privilégio ter um conteúdo de qualidade. E aí, Fred, fica fácil. É apertar o play e curtir todo esse conteúdo muito rico sobre os temas abordados. Realmente um grande presente nos últimos tempos da mídia digital. Olá, Fred, tudo bem? Queria agradecer, primeiramente, agradecer pelo convite de participar aqui do Reset Humano. Eu fiquei muito contente mesmo. O projeto surgiu ali na minha vida, né? Eu conheci o Reset Humano ano passado e comecei a ouvir, né? Acabei escutando vários episódios em sequência, assim, foi bem bacana, porque realmente eu estava num momento estranho na minha vida, né? Um momento um pouquinho delicado, e eu acho que escutar essas histórias inspiradoras que são trazidas aqui nos episódios, né? É muito legal mesmo. Pessoas inspiradoras, histórias inspiradoras, né? Faz a gente refletir sobre várias coisas, né? Sobre a nossa própria vida, assim, ainda mais tendo essa relação com o meio outdoor, que é um meio que faz parte da minha vida, né? Então, foi muito bacana conhecer mesmo, assim, eu acho que trouxe vários gatilhos, várias mudanças para mim, assim, então eu acho um trabalho de extrema importância. Fernanda, Milena e Felipe, muito obrigado pelas palavras e vamos para nosso episódio de hoje. E nesta primeira pergunta, queria fazer aos três, né? Começando pela Fernanda, depois a Milena e o Felipe na sequência. Fernanda, vamos lá. Fica claro que quando estamos na natureza, todos os nossos sentidos ficam sensíveis? Ouvimos mais, sentimos mais as emoções, o olfato melhora, etc. Você está sempre na montanha. Como você volta para casa? Quanto tempo duram as lembranças da última expedição? E você vê diferenças positivas na sua volta para sua casa?
Eu acho que quem vivencia a cultura dos esportes outdoor compartilha certas emoções, não é? Essas conexões elevadas com a natureza, com algo maior, com a criação, com gente de montanha, né? Então, quando eu estou em uma aventura, uma travessia, uma expedição, e aqueles cenários gigantescos se apresentam, o horizonte do mar, um nascer e um pôr do sol nunca são iguais, as serras que se emendam, que se sobrepõem, né, em camadas. Nós vemos isso com muita frequência na montanha, e isso aí exercita um olhar, né, uma calma, me dá uma resetada mesmo, né? Eu volto um pouco aérea, né? Mas eu acho que esse deveria ser o estado normal e não o que acontece conosco quando voltamos, né? Então, a rotina, ela nos engole, né? E nos desequilibra. É um bombardeio de informações visuais e auditivas, e tudo que nós lemos, e o estado que as outras pessoas estão, me desequilibra às vezes, né? Os compromissos, nós temos que, enfim, bater metas e cumprir horários e tal. Quando eu saio dessa rotina, eu me liberto completamente. Então, assim, eu sinto que eu sou eu mesma lá. E eu volto resetada completamente. Aí eu volto um pouco aérea. Fica um pouco difícil voltar no mesmo nível para os meus compromissos. Mas dura um tempo, isso, depois as coisas se acalmam, né? As lembranças da última aventura, elas duram uns 15 dias. Eu acho que a primeira semana eu morro de saudade das pessoas e das coisas que foram vistas, porque o momento é único, né? Aquilo não se repetirá. Você pode assistir o sol em diferentes ângulos, né? O mesmo nascer do sol diário é diferente, né? As cores do céu, um visual das estrelas, depende do jeito que você acampa, onde você acampa, os cenários todos. Eu fico com muita saudade desses momentos, sabe? E saudade de compartilhar isso com aquelas pessoas que estavam ali. Então, isso dura uns 15 dias muito intensos, assim, sabe? Eu volto muito apaixonada. Depois se acalma, isso tudo se acalma, mas fica algo muito positivo, entende? Porque eu vou elevando cada vez mais as conexões. Então, eu jamais vou partilhar esse momento outdoor com desafeto, né? É impossível, há uma limpeza natural, né? É impossível levar um desafeto para a montanha ou criar um desafeto lá, porque as coisas se equilibram naturalmente. É um equilíbrio perfeito, né? Você tá lá. E é muito louco ver os outros, né? A reação de todos. Para alguns é uma experiência muito forte. É comum ver as pessoas chorando, né? Quando alcançam algo muito difícil, ou lidando mal com uma situação de estresse grande, porque aquele esforço é imenso e a pessoa está exausta, e aí você vê os que ajudam, os que não ajudam. Para mim, é uma repetição do que é a vida diária, né? Só que de uma forma muito intensa. Eu gosto de ver isso. Eu gosto do processo. Então, eu volto meio aérea, pensando em tudo isso, olhando para dentro de mim. Milena, nunca estivemos tão conectados atualmente com o todo, o tempo inteiro. Principalmente com os acontecimentos. A notícia acontece e praticamente na hora já vem ao nosso celular, ou de alguma maneira somos atingidos, sempre
conectados, sempre online. Mas será que estamos ligados, conectados na natureza? O que você acha? Então, eu acredito que realmente tem ocorrido, né, essa busca maior por contato com a natureza. Na minha cidade, eu atualmente moro em Blumenau, Santa Catarina, mas no início da pandemia eu ainda morava em Curitiba, né, que é a minha cidade natal, e lá a gente tem algumas montanhas, né, a gente tem a Serra do Ibitiraquiri, Pico Paraná, né, que acho que é mais conhecido aí pro restante do país, mas a gente tem essas montanhas muito próximas. E realmente, desde o início da pandemia, isso já vinha acontecendo aos poucos, mas no início da pandemia, no meio da pandemia, né, se intensificou muito, que foi realmente essa busca por acesso, né, busca por esses ambientes naturais, por conhecer essas paisagens. A gente viu isso se intensificar muito durante a pandemia ali. E a forma também como a gente está desconectado, né? Porque a gente viu isso acontecendo, né? Essa demanda maior, mas a gente não viu essas pessoas, muitas pessoas, né, que frequentam, que aumentaram essa frequência no meio natural, tendo uma relação adequada com a natureza, né? A gente vê muito a situação de degradação mesmo, então é um banheiro a céu aberto, é música alta, é interação inadequada com os animais, é fogueira, é lixo, né, muita queimada, deixar as coisas para trás porque não aguenta carregar, enfim, estar no meio natural para só usufruir ali, né, daquilo, porque aquilo é bonito, porque aquilo é legal, mas não dá nada em troca, né? Eu acho que é aí que a gente consegue perceber a nossa desconexão mesmo com a nossa ancestralidade e com a natureza, né, em si. Então eu acho que a gente tem muito a se pensar. Eu acho que essa reconexão com a natureza é muito importante, que a gente precisa disso, mas é necessária que seja feita de forma consciente, né? De forma consciente. E é claro que não é todo mundo que vai ter acesso a esse tipo de informação, né? Às vezes as pessoas estão lá naquele ambiente e elas nem fazem ideia o porquê, né? E que é errado, por exemplo, fazer uma montanha num ambiente, fazer uma fogueira num ambiente natural. Então, as pessoas realmente precisam ser reeducadas para poder usufruir de melhor forma desses ambientes naturais. Além, assim, de eu achar que essa frase, né, como você cita ali, a humanidade está perdida, a gente está num universo mais intenso, consumista, vazio e sem conexão, né? Eu acho que a gente está tendendo ir por esse caminho, mas que eu acho que existe muita luz e eu gosto de acreditar assim, que a gente tem que sempre ter fé e acreditar que embora estejamos caminhando por um caminho caótico, eu acho que tem muita solução e no meio desse caos tem muita coisa boa também, então não acho que seja o fim dos tempos, né? Eu acho que a gente ainda vai crescer e evoluir, e é por isso que a gente não pode desistir. Isso que eu acredito, que a gente não pode desistir, né? As pessoas que vão lá na montanha, que estão num ambiente natural, que fazem uma fogueira ou que deixam seu lixo para trás, eu acho que é possível a gente conscientizar. A gente só não pode desistir de levar e carregar essa informação para frente. Felipe, li recentemente uma matéria que dizia que as pessoas estão buscando mais a natureza, ou seja, buscando se reconectar com ela de uma maneira mais intensa. E aí me vem um pensamento,
para se reconectar, será que valorizar nossas origens e até, sabe, aquelas ligações ancestrais ou aquelas lembranças de crianças, lembra quando andávamos descalço? Será que é um bom exercício ou realmente estamos perdidos dentro de um universo cada vez mais intenso, consumista, vazio e sem conexão consigo mesmo? Qual a sua opinião? Fred, eu lembro quando a gente teve a oportunidade de estar junto, inclusive o Rafa Heine também estava à mesa, meu amigo Rafa Heine, grande abraço. A gente conversava sobre uma matéria, né, que falava sobre que as pessoas na pandemia estão buscando mais a natureza, né, se reconectando com a natureza. E realmente no período de pandemia isso se ampliou. Hoje, por exemplo, eu pratico mountain bike, né, que é uma das modalidades do ciclismo. E quando eu converso com alguns amigos que têm loja do segmento, né, do ramo, eles tiveram faturamentos altíssimos, né, principalmente no período de 2020 e 2021. Faltou inclusive peça para entregar, né? Ou seja, as pessoas tentaram se reconectar à natureza através do movimento ao ar livre, né? E também começaram a conhecer os locais próximos de casa, na redondeza, ou dentro do próprio município, ou dentro do próprio estado, com as fronteiras fechadas e as limitações dos voos, né, as limitações das empresas aéreas, as pessoas redescobriram o território nacional e seu ambiente natural. O que é muito bom, né, Fred? Porque, de acordo com Richard Louv, o transtorno de déficit da natureza traz consequências terríveis de uma vida desconectada com o mundo natural. Então, se cada vez mais as pessoas conhecerem as unidades de conservação, seja um parque municipal, né, um parque da cidade, um parque estadual, um parque nacional, ou seja, uma unidade de conservação de uma forma geral, amplia a mentalidade de conservação, o que é altamente positivo, porque só conserva quem conhece, né? É o mais do mesmo, é um jargão, mas essa é uma grande realidade. Que é o que vai de encontro com uma outra grande preocupação, né? De que forma a gente está consumindo esses recursos disponíveis na Terra, de uma forma generalizada e até quando podemos usufruí-los. Ou seja, uma ação leva a outra e a gente eleva aqui a quantidade de questionamentos, né? E muito legal, Fred, a gente levantar esses assuntos, porque cada vez mais a gente aprofunda os temas, entra em conexão consigo mesmo, repensa o consumo, né? Repensa a forma de consumir e qual será o impacto das nossas ações. Então, a partir daí, eu acredito que cada um tem sua conduta, sua forma de viver, mas cada vez mais pessoas mantiverem o hábito de se movimentar ao ar livre, de se movimentar junto à natureza, tenho a certeza de que a sociedade vai colher bons frutos dessa metodologia de vida. Fernanda, uma pergunta simples. Nós somos natureza? Falo por mim, eu sou natureza, mas eu não acho que todos se sintam assim. Eu sou natureza porque eu faço parte de algo maior. Então, essa conexão que eu sinto no mundo outdoor é porque eu sou parte da criação. E esse contato com a água da cachoeira, com a pedra, a mão na pedra, onde eu vou pisar, aonde eu vou me agarrar para subir, as plantinhas pelo caminho, as flores minúsculas das trilhas e diversas e coloridas, e as nuvens do céu, e os tons de verde à distância. Tudo isso compartilhado no mundo outdoor nos conecta porque somos parte. É como se, para mim, o dia a dia não fosse o equilíbrio perfeito, mas nós precisamos construir a nossa infraestrutura, né, fora da natureza. Mas eu volto para a natureza, tão feliz, numa expectativa tão grande de vivenciá-la. E esse contato todo, eu gosto do processo, o processo me encanta, o caminho,
as cores, o tipo de solo que eu piso, tudo isso eu vou registrando. Então, sim, somos natureza. Eu busco diariamente a natureza, né? Eu pratico a canoa havaiana também, que na impossibilidade de estar todos os dias na montanha, eu tenho a canoa e eu também tenho contato com a água e vejo o nascer do sol muitas vezes durante a semana e isso me eleva sempre. A natureza me eleva e me traz cada vez mais pessoas que me elevam. Eu sou sim natureza. Milena, queria falar de propósito, que significa grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Vejo cada vez mais pessoas em sua zona de conforto, continuamente, sem se importarem em fazer a diferença, apenas acordar, respirar, comer, sobreviver e dormir novamente. Como fazer a diferença para o mundo e para si? Bom, eu acredito que essa conexão com a natureza, né, dificuldade em reconectar com a natureza, primeiramente seja uma questão de que a gente esqueceu que a gente também faz parte dessa natureza, né, que tudo que a gente tem, possui, veio dessa natureza, a gente faz parte, né, somos animais e fazemos parte desse ambiente, né, é tudo uma coisa só. Então eu acho que a gente se colocou no topo da cadeia alimentar ali mesmo e acabou se distanciando da natureza, né, e criando muitas coisas as quais fazem com que a gente cada vez mais esteja mais distante, né. Mas eu também acho que essa reconexão com a natureza, muitas vezes, né, a gente estar num ambiente natural, faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. E a gente está muito acostumado com essa zona de conforto, né? A gente está muito acostumado com o conforto, com chegar em casa, acender as luzes, né, ter uma iluminação fácil, chegar em casa, ter uma cama confortável, chegar em casa e ser fácil preparar sua comida, aquecer sua comida, ter um lugar confortável para sentar. São os comodismos, né, do ambiente urbano, do que o homem criou, que tornam tão difíceis, né? Eu tenho alguns parentes meus, assim, que acham completamente loucura essas coisas que a gente faz, de ir pra montanha, dormir desconfortável, às vezes ter que fazer bivac, porque carregar uma barraca é muito peso, então dormir ao relento. Acham que é loucura, né? A forma como a gente vai se adaptar ali para conseguir preparar comida, enfim, tudo isso acaba sendo loucura na cabeça de muita gente, porque realmente não tem essa intenção e acham muito difícil abdicar desses confortos que a nossa civilização criou, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades e, consequentemente, acabam não usufruindo das maravilhas, né, que estar no meio natural nos traz. Mas eu acho que realmente a gente criou essa separação entre ser humano e natureza, criou, né, uma separação que na verdade não deveria existir, porque a gente faz parte da natureza, a gente é a natureza também, então a gente não deveria ter que estar se reconectando com ela, né, a gente nunca deveria ter perdido essa essência que acredito que os nossos povos originários traziam ali muito intensamente. Felipe, quais as maiores dificuldades das pessoas em se conectarem ou reconectarem na natureza, na sua opinião? Fred, sobre as maiores dificuldades das pessoas em se conectarem ou reconectarem à natureza, a gente pode dividir aqui em duas partes, sendo que uma está ligada totalmente à outra, né? Então, o primeiro fator que eu acredito dessa falta de conexão com a natureza, ou a dificuldade em se conectar à natureza, é o não conhecer o ambiente ao ar livre, ou não ter uma memória afetiva no ambiente ao ar livre. O Richard Louv, no livro A Última Criança na Natureza, cita sobre isso, sobre o déficit de natureza, transtorno de déficit de natureza.
onde ele fez inclusive um comparativo entre dois grupos de adultos, né, de indivíduos adultos. O grupo que teve alguma experiência, alguma memória afetiva, né, no ambiente ao ar livre, na fase da vida, na infância, na adolescência, e o grupo que não teve. E aí se estabeleceu a diferença ali entre as pessoas, onde quem teve alguma experiência na natureza, ou seja, quem conheceu a natureza, ela, quando adulto, fez essa reconexão. Tive inclusive uma passagem bem interessante, há pouco tempo, no Parque Nacional da Tijuca. Eu tive com um amigo e ele há algum tempo não fazia uma atividade, um movimento ao ar livre conectado à natureza, né? E ele me citou uma passagem dele na adolescência, inclusive uma passagem com familiares, né? Onde ele citou exatamente isso. Ele falou: poxa, eu estou me lembrando aqui de coisas que eu tinha esquecido. Ou seja, essa lembrança afetiva no mundo natural estava guardada em algum lugar no cérebro dele, né? E foi reativada através desse hike que a gente fez com as crianças, inclusive. E isso é muito legal, porque se a pessoa tem algum conhecimento, tem alguma experiência, tem alguma vivência na natureza, na infância e na adolescência, e aí reforçando, né, a tese do Richard Louv, ele tem essa possibilidade de se reconectar na fase adulta. Então, Fred, quando o indivíduo ele não conhece, ele coloca dificuldade em tudo. Ele acha que uma unidade de conservação é longe, é distante, é difícil de chegar, vai caminhar muito, vai andar muito, tem muita dificuldade. Ou seja, se ele não conhece, ele vai impor ali, vai colocar todos os fatores de dificuldade para se atingir, para chegar nesse ambiente natural. E aí, Fred, eu vou um pouco mais além em um dos fatores que eu acredito que seja preponderante aí para essa falta de conexão ou da reconexão com a natureza. É a questão das mídias sociais, da rede social de uma forma geral. Hoje, quando você olha uma criança, um adolescente consumindo conteúdo na mídia social, ali no dispositivo móvel, você vê pouca propagação de estimulando, né, uma visitação à unidade de conservação, uma visitação a um ambiente natural. E aí, a gente como pai, né, a gente como mãe, tem esse trabalho, tem essa missão de prover para eles, né, de disponibilizar para eles esse conhecimento no ambiente natural, para que ele leve com ele essa memória afetiva e que quando estiver na fase adulta, ele possa aí fazer as escolhas e fazer a sua conexão, manter essa conexão ou a reconexão com o ambiente ao ar livre. Felipe, continuando com você, o ser humano não sabe realizar mudanças? Desaprendeu a mudar de vida? O que você acha? Viver a vida é um dom? Ô Fred, se viver a vida é um dom? Sim, viver a vida é um dom. Eu acredito que seja um presente divino. A gente recebe esse presente, vive o momento e aproveita dos recursos que nós temos disponíveis para a gente, né? Precisamos nos cuidar um pouco mais, né? Se preocupar mais com os aspectos da saúde mental, também da saúde física. A gente está trocando essa ideia aqui sobre isso, né? Principalmente o movimento ao ar livre. Mas, verdadeiramente, viver a vida é um dom. Concordo plenamente com você, Fred. E sobre a relação entre o ser humano e a realização das mudanças, né? O episódio 88, Jornada da Vida, com a Trícia Cristilli, né? Levantou muito esse tema, né? Do processo de reset humano, da conscientização da humanidade, né? E sobre o processo de mudança, de aprendizado e aprimoramento. Me lembrei muito agora desse episódio 88, que fala sobre os fatores importantes nessa mudança que todos nós estamos vivendo, né? E para a gente sobreviver a essas mudanças, a Trícia Cristilli, no episódio 88, fala sobre a inteligência emocional, sobre resiliência, flexibilidade, coragem, capacidade de realizar, suportar, se adaptar, né? Inclusive, uma das maiores características do ser humano é a adaptabilidade, né? E mudar para seguir em frente, né? Sobrevivendo aí a essas mudanças que nós estamos passando como ser humano
nessa era. Fernanda, entendo que quando a vida pede algo de nós insistentemente, precisamos entender, refletir e repensar. Fundamental se conectar para mudar alguma coisa em você e na vida. E aí te pergunto, a vida é um eterno recomeço? Não sei se sou capaz de responder essa pergunta, se a vida é um eterno recomeço. Acho que sim e não. É um eterno recomeço porque somos obrigados a refletir na dor, né? Então, a dor nos impulsiona a mudar de atitude. Dificilmente nós mudamos algo quando estamos dentro da zona de conforto, né? Quando estamos no controle de tudo, a gente não mexe, né, em time que está ganhando, não é isso? Mas quando a dor bate, a gente mexe. E aí eu costumo me questionar, né, o que está errado, o que eu estou fazendo de errado, se essas pessoas valem a pena, isso que eu estou vivendo vale a pena, essa decisão foi correta. E quando eu estou na montanha, esses pensamentos vêm. E há paralelas, né? Então, do mesmo jeito que a gente calcula o peso da mochila, né, para fazer uma travessia muito íngreme de alguns dias, a gente leva só o essencial, não é isso? A gente calcula, fala, não, eu vou dormir só no isolante, eu vou levar também tudo isso. E a gente é obrigado a deixar para trás o excesso, né? Eu acho que na vida diária é assim também. Então a gente tem que muitas vezes deixar fora o excesso, o peso, o que não se adequa àquilo. E a gente é obrigado a fazer escolhas, e nesse sentido sim é um eterno recomeço. Entretanto, somos plural, somos diversidade, somos tantas coisas, e cada um de forma tão diferente do outro. E aí eu acho que há valores que não dá para descartar, né? Então eu acho que é um eterno recomeço de almas velhas, né? Precisa só exercitar o que fica nessa alma, né? E no mundo outdoor eu penso, pelo menos, falando por mim, eu quando estou numa travessia, numa montanha, várias questões vêm à mente na hora do silêncio, né? Existe a hora de compartilhar, né, tudo com os outros, que é maravilhosa, e tem muitos momentos silenciosos, subjetivos, né, que os pensamentos vêm involuntariamente enquanto você registra toda aquela natureza, né? Eu acho sempre, o saldo sempre é positivo. Milena, viajo em montanhas com pessoas e é comum presenciar situações como risco calculado. Sempre afirmo que medo é um termômetro inteligente do corpo para analisar a situação vivida. Te pergunto, quais são os seus medos? E já superou algum que considera importante? Eu acho que viver a vida é um dom, é bem difícil, né? Ainda mais porque não depende só de nós mesmos, né? A gente vive numa sociedade muito complicada, muito complexa, com muitas coisas ruins acontecendo de todos os lados, né? Então, por mais que a gente tente focar na gente, cuidar da gente e viver a nossa vida, tudo isso interfere, né? Acredito que até a nossa ancestralidade, as coisas que a gente traz lá de trás interferem muito. Então eu acredito que realmente viver a vida é um dom, mas sobre as mudanças, né, eu acho que cada vez mais, eu acho que na verdade viver a vida se torna um dom para quem descobre que a gente não precisa se apegar tanto ao medo, né, não digo que seja fácil, mas eu acho que o que nos cega e o que não deixa a gente olhar para frente é essa questão do medo, né? A gente tem medo da mudança, a gente tem medo do novo, medo do que vai ser, medo do que a gente vai deixar para trás, medo do que a gente vai perder. Eu acho que isso é uma das grandes dificuldades, assim, nas grandes mudanças, em inovação, enfim, em seguir em frente e
realizar esse dom que é viver a vida, né? Então, eu acho que a gente tem que se desconectar um pouquinho desse medo. Não digo que é fácil, acho que é bem difícil. Quanto mais consciência a gente tem, mais medo a gente acaba tendo, né? Então, a gente precisa tentar voltar a ser um pouquinho criança, né? E simplesmente viver, simplesmente aceitar, né? Viver o momento agora, o presente. Mas realmente, eu acho que viver a vida é um dom. Não sei se é para todos, mas eu acredito que todo mundo tem a capacidade. Fernanda, sempre digo que quando eu parar de sonhar, vou morrer, porque o sonho sempre me motivou a viver novas experiências. Para a ciência, é um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente durante o sono, no inconsciente. Como é sonhar acordado? Metaforicamente, perdemos tempo dormindo sem desejar algo a mais na vida? Ai, Fred, sonhar acordado é o que eu mais faço. Eu sou muito sonhadora. Eu sonho com tudo que eu não sei, tudo que eu quero me apropriar, que é bastante subjetivo e intangível. Eu tenho mais sonhos com coisas intangíveis do que tangíveis. E eu acho meio triste não desejar algo, porque o sonho ele me impulsiona a mobilizar recursos, a ter atitudes, a buscar ferramentas, a botar no papel as coisas e concretizá-las, né? Então eu transformo o intangível em tangível, mas é o sonho que me motiva, né? E, por exemplo, essa temporada de montanha eu me lancei no sonho de fazê-la completa. Eu estou fazendo a temporada completa, sem perder tempo. A vida é agora, eu não tenho tempo a perder. Mas eu tenho amigos que sonham e não realizam, que querem há tanto tempo fazer, por exemplo, o Caminho de Santiago e não sai do sonho, né? Eu gostaria de inspirar uma única vida com esse podcast, né? Eu já vou me sentir com a missão cumprida. Então eu sonho muito acordada, eu estou realizando um sonho de uma temporada inteira de montanha, que em outros momentos eu não pude fazer. Fazer uma coisa aqui, outra ali, e dessa vez eu foquei completamente, eu estou realizando um sonho. Então eu posso falar que eu sonho acordada e boto isso no papel e vou em frente. Eu acho que você é um realizador de sonhos também. Eu acho que você é uma pessoa muito aberta a realizar os nossos sonhos, né? Quando a gente senta e fala, vamos fazer tal coisa, você, vamos, aí é maravilhoso, né? Eu acho triste não sonhar. Então, se a gente perde tempo dormindo sem desejar algo mais na vida, sim, eu que sou uma sonhadora, eu acho que sim, é preciso desejar as coisas para fazer acontecer. Milena, a vida é um ciclo e, na sua continuidade, a vida se transforma. E aí te pergunto, como viver sabendo que um dia vamos morrer? E o que é morte para você? Bom, eu acho que, né, é uma pergunta bem legal. Se eu me conheço, eu acho que eu tento, né? Eu acho que tenho trabalhado para isso, para tentar me conhecer cada vez mais, entender cada vez mais. Às vezes eu sinto que eu regrido nesse caminho, às vezes eu sinto que eu me esforço mais e consigo me reconectar mais comigo mesmo. São altos e baixos. A humanidade, se a humanidade se conhece, eu acho que a gente, não sei te dizer, eu acredito que a gente está longe disso, até porque às vezes o não se conhecer, né, a ignorância sobre nós mesmos e sobre o todo, né, quanto mais conhecimento a gente tem, eu acho que mais duro
né, mais difícil, né, aceitar as verdades, entender, trabalhar essas verdades, é muito difícil, né? O caminho do autoconhecimento é um caminho dolorido, né? Nem sempre é um caminho de luz, paz e coisas boas, né? E good vibes, aí que acho que é um caminho que na mídia tá muito forte e que é um caminho, um conceito meio distorcido. Eu acho que o caminho do autoconhecimento, ele muitas vezes vai ser duro, né? Porque às vezes se a gente se conhecer, a gente precisa enfrentar algumas verdades que às vezes a gente não gostaria de enxergar. Então eu acho que muito na humanidade tem disso também, né? Nem sempre as pessoas querem se conhecer. Às vezes viver na ignorância acaba sendo mais confortável do que a gente conhecer as verdades, lidar com elas. Mas eu acredito que em cada momento que a gente enfrenta nesse processo de autoconhecimento, que a gente enfrenta alguma coisa que a gente não quer enxergar, é ali, exatamente ali, que a gente precisa trabalhar mais, né? Vai ser difícil, mas eu acho que depois que a gente consegue trabalhar e olhar de frente para uma coisa que a gente não quer olhar, é ali que a gente tem a mudança, sabe? Eu acho que esse é o caminho do autoconhecimento. Felipe, meu amigo, quero falar contigo sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é um termo usado na psicologia para descrever as informações que um indivíduo utiliza ao encontrar uma resposta para uma pergunta complexa. Quem sou eu? Conhecer a si mesmo é uma das habilidades mais importantes para o desenvolvimento e crescimento do indivíduo em todas as áreas de sua vida. E aí vem a pergunta: você se conhece realmente? E o ser humano se conhece? Fred, esse tema autoconhecimento recebeu aí uma relevância nos últimos tempos enorme, né? E em 43 anos de vida, eu acho que eu nunca ouvi falar tanto na abordagem sobre esse tema, o autoconhecimento. O que é muito legal, que para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento do cidadão de uma forma geral, o autoconhecimento é primordial, né? E cada vez mais a gente vê as pessoas buscando um profissional da área, né, um psicólogo, para fazer uma psicoterapia, fazer uma terapia e se desenvolver mais como ser humano, né? Agora, sobre conhecer a si mesmo, né? E se a gente se conhece, se o ser humano se conhece, caramba, cara, isso aí é um pouco complexo, né? Eu te diria um pouco sobre a experiência que a gente vai levando ao longo da vida e o que a gente tem como propósito, né? E eu acho que as coisas, propósito, autoconhecimento, desenvolvimento humano caminham juntos, né? E aí eu lembro de uma vez que a gente estava cruzando o Parque Nacional Aparados da Serra. Meu filho João tinha 4 meses de vida e um neurocirurgião encontrou com a gente já no 4º dia lá que nós ficamos ali no Canyon Malacara, né, em Santa Catarina, uma das únicas hospedarias que tem dentro do parque. Ele falou assim: você não sabe o que de benefício você está trazendo para essa criança. O que ele está vendo aqui é a quantidade de cores, a quantidade de diversidade, né, de ambiente, que você está fazendo o bem para o cérebro dessa criança. Fred, levei isso comigo, cara, pro resto da minha vida. Porque quando os meus filhos nasceram, eu não criei nenhuma dificuldade em manter minhas atividades ao ar livre, em continuar viajando. Inclusive, criamos aí uma missão, né, de apresentar as unidades de conservação do Brasil para eles, nos intervalos que nós temos das férias, né? E, cara, isso é primordial. E por que eu estou levando para esse assunto, né? Porque o autoconhecimento é primordial para o desenvolvimento humano. E a gente vai aprimorando ao longo do tempo, né, o nosso conhecimento sobre si próprio, né? E como pai, cara,
isso aqui foi uma das aberturas aqui para aprimorar a paternidade e levar esse conhecimento do movimento ao ar livre, da conexão com a natureza, da importância de uma unidade de conservação, para que eles levem isso para a vida deles. Cara, essa é uma experiência incrível. Queria fazer aos 3, né? Começando pela Fernanda, depois a Milena e o Felipe na sequência. Como é ser ouvinte do podcast Reset Humano? Eu adoro ouvir os podcasts. Olha, para mim funciona como uma meditação. Eu escuto sempre antes de dormir. Eu volto em episódios que eu já ouvi, mas que ficou alguma coisa por registrar. É um portal mágico, me leva de volta para a montanha quando eu não estou lá, para o trekking, para as experiências das trilhas, para a pedra, das escaladas, enquanto eu também viajo para dentro de mim. Eu tenho muitas questões pessoais sobre será que eu quero determinadas coisas, será que eu me submeto a determinadas situações. Eu penso muito em ser protagonista da minha história, sempre, todos os dias, e o Reset ele me faz pensar sobre esses valores. Ele me faz sonhar com a próxima aventura, com a próxima montanha, com as próximas conexões elevadas que eu vou fazer com as pessoas que estão no universo outdoor. E é isso, eu acho que eu na impossibilidade de vivenciar o mundo outdoor na maior parte dos dias, eu me conecto a ele através do Reset. Ainda bem que o planeta Terra é imenso e há tanto por experimentar, tantos lugares para experienciar e tanto por me conhecer, não é? Nos descobrirmos enquanto pessoas e o que fazemos. E os mesmos pensamentos que eu tenho enquanto eu tô num trekking, numa pedra, embaixo de uma árvore, são os mesmos pensamentos que me vêm quando eu escuto o Reset. Eu acho que escutar essas histórias inspiradoras que são trazidas aqui nos episódios, né, é muito legal mesmo. Pessoas inspiradoras, histórias inspiradoras, né, faz a gente refletir sobre várias coisas, né, sobre a nossa própria vida, assim, ainda mais tendo essa relação com o meio outdoor, que é um meio que faz parte da minha vida, né, então foi muito bacana conhecer mesmo, assim, eu acho que trouxe vários gatilhos, várias mudanças para mim, assim, então eu acho um trabalho de extrema importância. Poxa, Fred, como ser ouvinte do podcast Reset Humano, essa é fácil, tá? Eu comecei a ouvir, na verdade, quando você iniciava os episódios dizendo que o podcast era ouvido em 23 países. E hoje já está sendo ouvido em 46, né? Olha aí. É sensacional, né? Como esse assunto chama a atenção. E em determinado episódio você abordou alguns assuntos, alguns itens, que me chamou muito a atenção sobre o teu estilo de vida, a sua forma de pensar. O autoconheça-se, né? O seu autoconhecimento, o descanse e sonhe, identifique formas de crescimento em você, ache beleza fácil, isso é uma coisa que na correria do dia a dia a gente deixa passar batido, né? Compartilhe seus conhecimentos, ponto importante para você aprender coisas novas. Sinta-se útil, putz, que coisa sensacional, né? Ouça diversos sons que te tocam. A gente, mais uma vez, né, voltando para essa questão do dia a dia, da correria, das tarefas, né? A gente
às vezes deixa de ouvir alguns sons que te tocam, né? Busque o desconhecido, viva o presente, se permita viver novas experiências e se conecte à natureza. Quando eu ouvi um determinado episódio que você citou esses itens, muito me chamou a atenção para ouvir os demais episódios. Como eu te falei, e numa outra situação, foi um grande presente no momento da pandemia, onde nós estávamos ali em home office, as crianças também estudando em casa. Foi um conteúdo sensacional, assim que você tomava iniciativa para ouvir um conteúdo de qualidade, né? E depois, mais para frente, o projeto Reset Humano se tornou um companheiro de viagem para mim, né? No retorno ao trabalho presencial, eu me desloco entre algumas cidades, então ele se tornou, na verdade, um grande companheiro de carona ali, eu dirigindo e nesses deslocamentos ouvindo aí todo esse conteúdo maravilhoso. Fred, só é difícil para mim te dizer, cara, quais foram os episódios, assim, elencar quais foram os episódios que mais me chamaram a atenção. Todo episódio tem um ponto importante, mas se eu pudesse citar 3 aqui que eu ouvi de novo, ouvi com a minha esposa, enfim, curto ouvir e repetir, né, o episódio, o Pedalando nas Montanhas com Guilherme Cavalari. Você lidera a sua vida, né, onde você trouxe ali alguns pontos importantes. Como resetar a mente do ser humano, que a Marcela Montenegro fez uma troca ali de papéis, né, com você, que foi muito bacana. E o episódio Busca a Vida, do Alexandre Mora. São episódios assim que me chamaram bastante atenção. Tem outros, muitos. Todos têm algum ponto importante, mas esses são meus preferidos, vamos colocar assim, né? E antes de acabar o episódio, queria compartilhar com vocês uma mensagem que eu recebi aqui. Oi, eu tenho 9 anos e me chamo João. Eu sou o filho do Felipe, quem está sendo entrevistado pelo Reset Humano, e eu vou fazer igual o Fred Duclerc. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora que você está assistindo. E eu queria dizer um pouco da minha experiência na natureza, ao ar livre. A gente faz muita trilha, a gente toma banho de cachoeira, não tem isso de tempo. A gente joga bola, anda de skate, anda de bicicleta, tudo que a gente acha bem legal. E é isso. Obrigada. Tchau. Turma, Fernanda, Felipe, Milena, papo bom passa rápido. E demais. Passou tão rápido, né? E como eu sempre digo, tudo que é bom na vida voa, né? Sempre nos melhores momentos depositamos muita intensidade e aí parece que voa mesmo. E agora, pergunta aos 3, a última pergunta. Qual a mensagem que vocês querem deixar aos ouvintes? E aí, em todos os países, os 46 pelo planeta que estão nos ouvindo? A mensagem que eu deixo para os ouvintes é que a vida é agora. Ela não é amanhã, não é o ano que vem, não é o mês que vem, é agora, é hoje. Busquem vida, saiam da zona de conforto, sintam a vida, sintam essas emoções fortes, se melhorem em algo, reflitam enquanto buscam a vida, experienciar a natureza, praticar algo fora da casa, observar os animais, sentir a vida pulsando dentro da gente. Sonhem, botem no papel e realizem o sonho. E vamos para a montanha, vamos para a pedra, vamos para a natureza. Bom, o que eu quero deixar de recado? Enfrentem seus medos, por mais doloridos que eles possam ser. E se tiver muito difícil de enfrentar esses medos, busquem uma rede de apoio, né? Sempre tem pessoas que vão nos ajudar a passar por isso. Acho que a gente nunca precisa passar por nada de ruim sozinho, né? A gente pode
sempre contar com uma rede de apoio. Vão para o meio natural de forma consciente, né? Se conectem com a montanha, tomem banho de rio, pisem descalço na grama. Eu acho que perder isso é perder muito da nossa essência, né? A gente precisa realmente se reconectar com a natureza, né? Voltar a ser uma coisa só. Façam isso. E é isso, gente. Pratiquem esportes também, principalmente esportes outdoor, né? Eu sou apaixonada por escalada e trekking, então escalem, caminhem na natureza, que com certeza isso traz muitos frutos benéficos para a nossa vida. E muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo por poder estar aqui participando hoje. Estou muito feliz mesmo. Obrigadão. Fred, que responsabilidade em deixar uma mensagem aí para os ouvintes de 46 países. Depois de mais de 100 episódios publicados, né, você teve essa excelente ideia de reunir os ouvintes do podcast Reset Humano. Cara, acho que o primeiro recado que eu posso passar aqui para a galera, não deixar de minerar aqui os episódios que as pessoas têm interesse, nos temas que interessam as pessoas. Um projeto tão bonito, né, que surgiu aí dentro da pandemia, criado por você, Fred, que visa desenvolver o ser humano através do convívio com a natureza, né? Seja na montanha, seja em outro ambiente, né? Você tem a sua experiência plena aí na montanha, né, como montanhista. E eu aqui como ouvinte, né, assíduo do conteúdo do Projeto Reset Humano, sempre indico às pessoas, por conta dos temas que envolvem o desenvolvimento humano, principalmente a integração com a natureza, essa forma que você sabe expressar, né, cuidado com o planeta, são todas essas atenções que o projeto visa, né, para desenvolver realmente o ser humano. E a valorização da vida, que é o que nós temos aí como dom, né? Como a gente já conversou anteriormente. E para os ouvintes que exercem a paternidade ou a maternidade e as crianças estejam aí naquela fase da infância ou da adolescência, cara, não deixem de disponibilizar para eles essa experiência no ambiente ao ar livre. Deixa eles exercerem a sua existencialidade, a sua essência, dentro do ambiente ao ar livre. Com certeza, lá na frente eles vão agradecer para vocês, tá? Então, estimule o brincar ao ar livre, né? Conecte-se com a natureza. Pode ser um parque da cidade, municipal, estadual, mais próximo, né? Visitar uma unidade de conservação, né? E, por final, tendo a possibilidade e mitigando aí os medos e os ambientes desconhecidos, visitem as áreas selvagens. É isso aí. Valeu, Fred. Obrigado, cara. Um abraço. E para você que ouviu este episódio até o final, muito obrigado. Espero que tenham gostado desse papo com a Fernanda, a Milena e o Felipe, 3 ouvintes como você. Em breve farei um outro programa com mais 3 ouvintes. Quem sabe é você. Se você quiser sugerir alguma pauta, sugerir algum conteúdo ou querer participar, se candidatar a participar, escrevam pelo WhatsApp +55 11 98165 0990 com a palavra quero participar do Reset Humano. E de que país é? Se você é de fora do Brasil, me escreva e farei um episódio com ouvintes de fora do Brasil. E você gosta do Reset Humano? Siga-nos nas redes sociais, no Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar pelo Reset Humano. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento
para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Estamos sendo ouvidos por você em 42 países e em 6 continentes. Este episódio tem o apoio da Coros Brasil e da Dr. Shape. Coros é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. Eu uso o Apex Pro. A Dr. Shape é uma rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui, no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras, como os nossos 3 ouvintes, a Fernanda Rivetti, a Milena Beckert e o Felipe Rocha. Você pode conhecer nosso trabalho, as âncoras, os nossos valores, através do site resethumano.com.br. Visite e, de coração, desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio.